Estamos aqui num novo curso que se chama Refinando Teu Caráter. Trabalhando com as tuas midot. Midot são os nossos, as nossas inclinações, o nosso caráter. E isso é em continuação ao curso anterior, que estamos vendo as leis fundamentais da Torá, do judaísmo, que estamos falando baseado nas leis do Maimônides, do Rambam. E agora vamos entrar numa segunda parte do Maimônides, que fala sobre o caráter da pessoa, a personalidade, as inclinações positivas, negativas, qual é o caminho que o homem deve seguir, que a pessoa deve seguir na sua vida para ter uma vida equilibrada, para ser uma pessoa correta, uma pessoa que segue os caminhos de Hashem. E isso é uma mitzvah. É um dos 613 preceitos da Torá. A Torá descreve um versículo no 5º livro de Dvarim. A Torá descreve Vehalachta bidrachav. Você deve ir andar nos caminhos dele, nos caminhos de Hashem, nos caminhos de Deus. É uma ordem divina que nós precisamos nos comportarmos e nos espelharmos e seguirmos os caminhos divinos. E a grande pergunta é: quais são os caminhos dele que nós devemos copiar? Então, o Talmud descreve que tinha um grande sábio que se chamava Rav Hama, que era filho do Rav Hanina. Ele escreve e ele explica o que significa essa ideia de copiar os caminhos de Deus. Porque nós precisamos fazer os mesmos atos de bondade que Deus ele fez com os nossos patriarcas ou com as pessoas do passado, do início da Torá. Da mesma forma que Adão e Eva, após o pecado do fruto proibido no Gan Eden, no paraíso, Deus vestiu eles, deu roupas para eles. Assim também nós temos a obrigação de servir, de ajudar um pobre que não tem roupa, ou que não tem comida, ou que não tem uma casa, ou que não tem sapato, ou que não tem dinheiro, ou que o outro esteja precisando, eu também preciso ajudá-lo. E é simplesmente copy-paste. Deus se comportou dessa maneira, eu também preciso seguir esse caminho. Da mesma forma que quando Yitzhak, o patriarca Yitzhak, perdeu seu pai Abraham, quando o patriarca Abraão faleceu, Deus veio consolá-lo. A Torá descreve claramente que Deus veio consolar o Yitzhak pela morte do Abraham. Assim também nós temos a obrigação, que isso é uma dos preceitos muito básicos da Torá, e veremos daqui 2 aulas, se eu não me engano, desse preceito tão importante de visitar enlutados. Nós aprendemos isso do comportamento de Deus. Da mesma forma, bem-vinda, Mônica, da mesma forma que Deus, ele visitou o patriarca Abraham após ele ter feito a circuncisão, o Brit Milá, assim também nós precisamos visitar qualquer pessoa doente. Então isso é a ideia básica que a Torá está nos ensinando, que nós devemos seguir os caminhos, os passos, os comportamentos e o caráter divino. Em 1850, mais ou menos, vivia na Europa, na Alemanha, um grande sábio que se chamava Reb Shamshon Rafael Hirsch. Ele era um grande rabino que serviu em várias cidades na Alemanha e ele trabalhou muito forte para conseguir salvar a sua geração para que não se assimilassem lá na Alemanha, que ali começou todo o reformismo. Ali começou muita assimilação
e perder os valores judaicos. Então ele acabou escrevendo vários e vários livros explicando a beleza e a grandeza da Torá para que as pessoas de todos os níveis pudessem entender e seguir o judaísmo. E muitos desses livros que explicam a Torá, que explicam o nosso livro de reza, o Sidur, são usados até hoje. Então contam que esse Reb Shamshon Raphael Hirsch, na Alemanha, que era muito frio, o inverno muito nevoso, e era muito difícil para os animais, para os bichinhos, acharem comida para sobreviver o inverno. Então, esse Reb Shamshon, ele desejava ajudar os animais, porque ele queria copiar os caminhos de Deus, que Deus dá comida para todas as criaturas. Não existe nenhum bicho que morre de fome. Então ele fazia, na verdade, a esposa do Reb Hirsch, do Reb Shamshon Hirsch, ela todo dia colocava uma comidinha na janela da casa deles para que os pássaros viessem e pudessem ter comida para sobreviver mais um dia de frio. E assim ela fez a vida toda. Quando ela faleceu, o Reb Hirsch continuou fazendo exatamente isso até o seu último dia de vida. Quando ele estava já no leito da morte, ele vira para os seus filhos e ordena aos seus filhos que continuassem fazendo exatamente o mesmo que ele, de dar comida para os bichos. Isso que era a forma dele, a maneira dele seguir seguir os caminhos de Deus, de realmente poder ajudar todas as criaturas. Essa que é a grande questão, porque crianças, principalmente, eles sempre têm uma estrela, um modelo, alguém que ele se inspira, que ele gostaria de ser quando ele crescer. Ele quer ser bombeiro, porque ele viu o bombeiro, como que ele salvou tantos incêndios. Ou ele quer ser um grande médico, ou ele quer ser um grande empresário. Mas nem todos se inspiram com as mesmas pessoas. Nem todas as crianças querem ser bombeiros. E com certeza nem todos os adultos querem ser bombeiros, ou médicos, ou empresários, ou policial, ou soldado, e ir para o exército, assim por diante. Mas existe alguém que todos podem se inspirar. Existe alguém que todos podem e devem se espelhar e almejar ser como ele. E só existe um e único, Hashem Echad, Deus um e único, que ele é o perfeito. E tudo que ele faz ou deixa de fazer é na perfeição máxima. E por isso que a Torá nos ordena que nós devemos seguir os passos de Deus. Nós precisamos copiar tudo aquilo que ele faz. Então, por essa razão, é mais fácil você seguir a Deus. Porque sendo que ele nos ordenou que nós precisamos copiar os seus comportamentos, os seus caminhos, então é uma forma muito fácil de você servir a Deus. Porque se eu fizer qualquer coisa que eu fizer, mesmo comer, beber, mas eu estou fazendo isso porque assim Deus ele faz, ou porque Deus me ordenou que eu fizesse isso, eu estou cumprindo uma mitzvah. Então, se eu como com o pensamento que eu quero ter saúde, porque Deus ordenou que eu tivesse saúde, que eu tenho a obrigação de guardar a minha vida, de manter a minha vida, dessa maneira, eu estou fazendo a vontade divina. Eu estou me conectando com Hashem. Olha só que simples. Se eu dei a comida para o passarinho, se eu cuidei bem do meu cachorro, se eu ajudei uma pessoa, de qualquer maneira que seja, não porque eu tenho boa índole, porque eu me sinto mal por você, mas porque Deus se comporta dessa forma. E Ele nos ordenou que nós devemos seguir os seus comportamentos naquele momento que eu estou fazendo a coisa mais simples, eu estou cumprindo
uma mitzvah, eu estou me conectando com Deus, eu estou copiando os seus caminhos. E aqui aparece a palavra midá, midot, midot tovot, boa índole, bom coração, ou bons comportamentos. Midot são medidas. E a Torá nos descreve as midot de Deus, os comportamentos de Deus, a conduta de Deus, o caráter dele, para que a gente possa realmente copiar e fazer da mesma maneira que ele se comporta. E aqui tem alguns exemplos. Nós sabemos que existem os 13 atributos de misericórdia divina, Yud Gimel Midot Arachamim. Então, vamos pegar aqui hoje 5 desses 13 atributos divinos, que são comportamentos que nós podemos e devemos seguir. O primeiro é Kel Rahum, Deus misericordioso, que ele tem muita compaixão. Então, Rahum significa o seguinte, que Deus ele perdoa mesmo que a pessoa não escutou a Deus. E mesmo que a pessoa ela pecou uma vez, e pecou, e repetiu, e mais uma vez, Deus ele perdoa. A maioria das pessoas já tem dificuldade de perdoar uma vez. Mas se a pessoa foi contra mim uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fica impossível de eu perdoar aquela pessoa. Mas Deus, ele sempre vai mostrar compaixão e misericórdia para a pessoa que se arrependeu. Não interessa quantas vezes ele pecar, se for diariamente, mas no final ele bate a mão no peito, ele fala, Slach lá, não me perdoe pelo aquilo que eu fiz ontem, e ele com sinceridade, Deus ele sempre vai perdoar. Isso já é uma coisa que podemos falar bastante sobre ter compaixão com as outras pessoas. Porque nós nos damos o direito de pecar, de errar, de maltratar os outros à vontade. Agora, quando o outro pisou em mim, quando o outro me maltratou, eu já perco a paciência. Eu já não tenho mais... quantas vezes eu consigo perdoar aquela pessoa que me machucou? Então vem a Torá e fala, Deus ele é misericordioso, então você também deve ser misericordioso. O segundo comportamento dos 3 atributos de misericórdia é Hanun, que Deus ele é generoso. Deus ele dá para a pessoa, ou para o animal, ou para qualquer ser, tudo aquilo que ele precisa, mesmo que ele não fez por merecer, mesmo que ele não mereça. E não interessa o tipo de pessoa que você é, mas Deus sempre está tomando conta de você. E nós percebemos isso no dia a dia. Todo mundo recebe aquilo que ele precisa. Ninguém vai morrer de fome. Óbvio que, se a pessoa ela não se comporta, é óbvio que a pessoa ela tem que arregaçar as mangas, tem que ir atrás, tem que se esforçar, mas tudo que a gente recebe, nós recebemos diretamente de Deus, que Ele está tomando conta de todos nós. E assim também eu devo fazer em relação aos outros. Se eu vejo alguém que está precisando de alguma ajuda, eu preciso trabalhar com o meu coração. Eu preciso ser uma pessoa mais generosa, mais bondosa. E generosa significa eu dou não porque você merece, não porque você é meu amigo, não porque eu gosto de você, mas porque eu preciso ser generoso. Ter essa bondade de sempre querer ajudar o próximo, de qualquer maneira que seja. Erech Apaim, ele fica nervoso devagar, ou ele tem muita paciência. Porque muitas pessoas ficam nervosas rapidamente. E ela consegue ficar novamente novamente nervosa e com raiva. Qualquer coisa que deu errado, ela já fica nervosa. Só que a Hashem não se comporta dessa forma.
Porque se nós fazemos qualquer coisa errada, ele sempre nos dá o tempo de chuvá, do regresso, do arrependimento, do retorno. E a gente vê claramente a história de Yoná. Eu vi outro dia que meu recorde de áudios ou de pessoas que escutaram nossa aula da história do Yoná com o grande peixe, que eu gravei na época de Yom Kippur, foi essa história, foi essa gravação, que acho que já passou acho que mais de 10 mil visualizações. Então a história de Yoná é exatamente isso. Deus ele queria destruir Nínive, e Deus ele mandou Yoná para advertir o povo de Nínive para que se arrependessem, que fizessem chuvá, e no final Deus aceitou a chuvá deles. Demorou muito tempo, mas Deus ele segurou a sua raiva, ele segurou a sua fúria por aquela pessoa. E assim também na nossa vida. Se algum filho, ou seu cônjuge, teus pais, teu amigo, o vizinho, alguém fez algo de errado, calma. Não seja pavio curto. Prolongue essa tua paciência. Ere rapaim. Seja devagar para ficar nervoso. Conta até 1000, até 1 milhão. Espera um pouquinho. Espera até amanhã. Talvez até amanhã vai melhorar essa situação. E você não pode ficar. E você não vai ficar tão nervoso tão rapidamente. Verav chesed. Muito chesed, muita bondade, muita generosidade divina. Uma das vezes, como que Deus ele mostrou tanta bondade é no momento que tem a balança dos méritos e dos deméritos e Deus ele consegue, na verdade, colocar mais bondade do lado da balança da bondade para que pese mais méritos, mitzvot e averot, boas ações e transgressões, ele vai, Rav Chesed, ele vai colocar uma peninha em cima para ajudar, para que você tenha mais méritos. Você sempre pode olhar positivamente o próximo. Julgar favoravelmente o próximo. Dar mais crédito para o próximo. E o último que eu queria falar hoje era Emet. Verdade. Rav Chesed ve Emet. Deus, ele é a verdade. O carimbo de Deus é a verdade. Emet. Porque Emet, em hebraico, se escreve Alev Mem Taf. Alev é a primeira letra. Mem é a letra do meio. E Taf é a última letra. A verdade, ela tem começo, meio e fim. A mentira tem perna curta, porque o momento ela vai terminar. Interessante que em hebraico, a letra Aleph tem 2 perninhas. A letra Mem tem 2 pernas. E a letra Tav também tem 2 pernas. Por isso que ela tem uma base sólida e ela perdura para sempre. O oposto da verdade é Sheker. Shin, Kuf e Reish. São 3 letras que têm perna curta. Que tem só uma perninha. O Shin, o Kuf e o Reish só tem uma perna. Talvez por isso que surgiu essa frase, acho que é só no português, que a mentira tem perna curta, porque o Shin, Kuf, Reish, a mentira tem literalmente uma perna curta. E por isso que acaba morrendo. Emet é algo que começa com Aleph. Aleph significa Deus, Echad, um. Quando você tem Aleph no começo, você dura para sempre, porque Deus é o carimbo de Deus, é Emet. Se você tira o Aleph, sobra Met. Met significa morte, morto. Porque se tirou Deus, sobrou a morte, sobrou a mentira. E assim também na nossa vida, nós precisamos ter um carimbo da verdade. Como a Torá descreve, a Torá é Emet, Moshe Rabbeinu é Emet, Deus é Emet, Hashem Elokechem Emet, Emet é verdade. E na nossa vida nós precisamos sempre falar a verdade e nunca a mentira. Então se você fala a verdade,
Não só porque você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa correta, mas eu falo a verdade porque Deus é verdadeiro, eu estou seguindo os passos dele, então o simples fato que eu estou falando a verdade, eu estou cumprindo uma mitzvah, um preceito da Torá de falar a verdade. Isso aqui é incrível, nas coisas simples. Então esses exemplos nos ensinam que ser bondoso, misericordioso, paciente, não ficar nervoso, não ficar raivoso, e não brigar e assim por diante, não interessa o quão difícil isso seja, nesse momento você está seguindo e se comportando de acordo com os caminhos de Deus. O Rab Simlai, do Talmud, ele falava o seguinte: Deus, ele abençoa os noivos. Deus, ele embeleza as noivas, visita os doentes, enterra os mortos, conforta os enlutados. Então nós precisamos também seguir os seus caminhos e fazer exatamente isso que ele faz. Certa vez, o grande mestre, o Rabi Akiva, que aliás nos ensinou aquela frase tão famosa de amarás o próximo como a ti mesmo, um dos alunos do Rabi Akiva, ele estava muito doente. E ninguém estava visitando esse aluno. Então o próprio Rabi Akiva foi visitar ele. Então os alunos, sabendo que o grande mestre estava chegando lá, eles prepararam a casa, limparam a casa, pintaram a parede, varreram o chão, tiraram a sujeira toda. E quando o Rabi Akiva chegou, a casa já estava limpa, já estava com ar puro e bem, assim, limpo. E só esse fato que o quarto foi limpo, que a casa foi limpa, o doente já começou a se recuperar, já começou a sentir melhor. Então, o Rabi Akiva, ele falou que se você consegue fazer alguém sentir melhor emocionalmente ou fisicamente, com o simples fato de você ir até a casa dele, ou você ir visitar ele no hospital, então, se você não visita o doente, é como se você estivesse fazendo ele mais doente. Por isso que um dos grandes preceitos da Torá, que veremos daqui 2 semanas, é visitar doentes, visitar pessoas que precisam. Então, copiar os comportamentos de Deus tem várias maneiras. Por exemplo, você tem que ter bom caráter, se comportar como Deus. Então, tem certas atitudes que nós não podemos fazer em público, porque não é menschlich, não é gente, não é correto, não é um bom caráter. E isso é uma coisa que nos traz 4 exemplos. Primeiro exemplo, nós não podemos comer no meio da rua, num lugar público, andando na rua, porque isso aqui não é um bom caráter. Fora que não faz bem para a saúde, mas não é um bom caráter de você comer andando na rua, comendo um sanduíche. Segunda coisa, a pessoa deve ser gentil e falar gentilmente e não gritando. A pessoa ela deve andar na rua calmamente e não correndo ou gritando ou fazendo barulho. E assim também a pessoa não pode andar na rua com roupa rasgada, com uma roupa suja, porque se eu estou representando Deus, ou se eu quero me comportar como Deus, eu preciso também seguir essas etiquetas, esses bons comportamentos, essas boas maneiras. E aqui é interessante uma pergunta, porque tudo isso que estamos falando agora, ou muitos desses preceitos, é o meu comportamento com outras pessoas. Que isso acaba entrando numa outra mitzvah da Torá, que é a Ahavat Israel, amor ao próximo. Então, por que aqui existem 2 preceitos? Copie os comportamentos de Deus e um outro preceito, que será a aula daqui 2 semanas, a Ahavat Israel, amor ao próximo. Porque são 2 comportamentos diferentes, ou 2 preceitos da Torá diferentes. Então,
A mitzvah de ve'alachta bedrachav, o preceito de você seguir os caminhos de Deus, é bem diferente do comportamento de amar ao próximo. Porque o mais importante no que estamos falando hoje é o meu pensamento, o meu coração, a minha kavaná, a minha intenção. De que maneira que eu estou fazendo isso? O mais importante da aula de hoje é o meu pensamento, é o meu sentimento, é o meu caráter, a minha kavaná, é a minha intenção de querer copiar os caminhos de Deus. Quando eu falo a verdade porque eu quero copiar Deus, eu estou fazendo a mitzvah. Se eu tenho um sentimento de misericórdia, se eu dou a comida para o passarinho, porque eu quero copiar a Deus, eu quero ser bondoso como Deus, nesse momento você está cumprindo a sua mitzvah. E essa que é a mitzvah de hoje. Você simplesmente seguir os caminhos de Deus. Um dos grandes sábios do passado, 200 anos atrás, mais ou menos, que ele era consogro e colega do Alter Rebbe, do autor do Tânia, chamava Rab Levi Yitzchak de Berditchev. Rab Levi Yitzchak de Berditchev, que morava na cidade de Berditchev, ele era conhecido como a pessoa mais bondosa e sempre julgava as pessoas por bem, e ele era o nosso advogado de defesa nas alturas, nos céus. Sempre que havia qualquer tipo de situação negativa, de decreto contra o nosso povo, ele era o nosso advogado de defesa. Então, certa vez, Rab Levi Yitzchak de Berditchev, ele foi visitar mais um doente, porque ele visitava muitos doentes da sua cidade, e ele sempre se preocupava com os doentes, com os enfermos, para qualquer coisa que eles precisassem, ele ia lá e ajudava aquelas pessoas. Certa vez, Rab Levi Yitzchak, ele visitou um doente, um paciente, que realmente estava tão mal, mas emocionalmente aquela pessoa estava má. Ela não aceitava nenhum tipo de conforto, nada conseguia acalmar aquela pessoa. E Rab Levi Yitzchak perguntou para aquela pessoa: por que você está tão miserável? Por que você está sofrendo tanto? E ele falou: olha, a verdade é que na minha vida eu não fiz tantas mitzvot, eu não segui muito o judaísmo, e eu acho que eu vou direto para o inferno. Eu não vou para o paraíso quando eu morrer. Ele foi sincero. E ele estava sofrendo por causa disso. Naquele momento, Rab Levi Yitzchak vira para ele e fala: olha, eu te dou o meu quinhão no mundo vindouro, eu te dou meu espaço no paraíso, no Olam Abá, eu dou para você de presente. E o cara ficou assustado, e ele abriu um sorriso, e começou a sentir melhor, e se acalmou daquelas suas dores, e logo na sequência, com um sorriso no rosto, ele acabou falecendo. Mas, tranquilo. Quando Rab Levi Yitzchak ficou sabendo disso, então o Gabai do Rab Levi Yitzchak perguntou, o assistente do Rab Levi Yitzchak perguntou para ele, falou: que história é essa que você foi lá e você deu para ele assim de graça teu Olam Abá? Então Rab Levi, teu mundo vindouro, teu paraíso? E Rab Levi Yitzchak falou o seguinte: valeu a pena eu ter dado tudo que eu tinha e tudo que representaria o meu Olam Abá, meu grande paraíso, que realmente ele mereceria um grande paraíso, valeu tudo isso pelo sorriso e pelos minutos de conforto e de alegria que eu consegui dar para aquele judeu, para aquela pessoa. Isso significa seguir os caminhos de Deus. E a grande questão é como trabalhar com o meu caráter. Porque cada pessoa tem caráter diferentes, tem midot, comportamentos diferentes. Tem uma pessoa que tem muita raiva e tem outros que têm média. E tem um cara que nunca fica nervoso. Tem o mesquinho, o pão duro, e tem o cara que é super generoso, que distribui tudo aquilo que ele tem para o próximo, dá muita tzedakah.
Tem a pessoa que ela é muito legal com os outros, mas talvez não tão legal quanto que ele deveria ser. Então a grande pergunta é, qual é o caminho, qual é o caminho que a pessoa ela deve seguir? Qual é o equilíbrio? Na bondade, no amor, na raiva, na fúria, em todos os tipos de comportamentos. Eu devo seguir nos extremos? Vem a Torá, e na verdade vem o Memônides, o Rambam, ele nos ensina que a pessoa ela deve seguir Derech Yeshará, o caminho correto, o caminho reto, que é o caminho do meio. O caminho do meio, o caminho do equilíbrio é o caminho correto que a pessoa ela precisa ter em todas as suas midot, em todos os seus atributos emocionais e comportamentos e caráteres. A pessoa deve seguir o caminho do meio. Por exemplo, a pessoa não pode ser super gulosa, ou que ela sempre quer tudo e nada lhe satisfaz, nenhum dinheiro, nenhuma comida, nenhuma viagem, nenhum carro, nada vai lhe satisfazer. Mas, por outro lado, a pessoa ela não pode ser totalmente indiferente e que ela não quer nada e nada lhe alegra e ela nunca vai querer comprar nada. A pessoa ela tem o caminho do meio. O caminho do meio é desejar o que é necessário, mas não o desnecessário. Um outro exemplo. A pessoa ela não pode ser tão egoísta que ela guarda tudo para si e ela não enxerga para o próximo. Mas, por outro lado, a pessoa ela não pode ser extremamente generosa de dar tudo que ele tem pelo próximo. Também está errado. Você tem que seguir o caminho do meio. O caminho correto. Significa que você dá, e quanto mais você tem, você vai dar mais. Mas você vai ter esse sentimento de querer ajudar o próximo, mas com equilíbrio. Os 10%, os 20% do meu tempo, da minha saúde, do meu conhecimento e assim por diante. O cara não pode ficar gargalhando o tempo todo, a pessoa não pode ficar em festas o tempo todo, e não pode ser uma pessoa também super melancólica, não pode ser uma pessoa super chateada, uma pessoa super acabada. O que ela tem que fazer? Ela tem que ter o caminho do meio. Mas o que acontece se eu sou, por natureza, uma pessoa muito nervosa, muito raivosa, ou muito generosa, ou muito egoísta? Então, numa situação que eu estou no extremo, eu preciso pular para o outro extremo, para depois conseguir chegar no equilíbrio. Então, se eu sou uma pessoa muito nervosa, muito pavio curto, muito orgulhosa, eu preciso pular para o outro extremo de ser uma pessoa muito humilde, de ser uma pessoa muito calma, tranquila. E com o passar do tempo, você vai acabar encontrando e achando o seu equilíbrio. É isso que a Torá nos ensina, essa é a maneira que o Maimônides nos passa por aqui. E só para concluir uma história, que havia um grande sábio, um grande Hassid, que se chamava Reb Michal de Zlotchov, que ele criou uma música também muito, muito poderosa, uma das músicas mais fortes que nós temos na linha do Chabad, ou dos Hassidim. E esse Reb Michal de Zlotchov, ele era uma pessoa extremamente pobre. Só que ele tinha um tefilim que ele colocava diariamente, que era super valioso para ele, que ele herdou do seu pai. E essa que era a fortuna dele. E sempre que ele passava dificuldade financeira, de faltava comida e roupa para as crianças, a mulher falava, vende seu tefilim, pega um tefilim mais baratinho, e com esse dinheiro a gente vai conseguir comprar comida para as crianças. E ele sempre enrolava e negava a proposta da esposa. Chegou a festa de Sukkot, que nós temos o preceito de pegar aquelas 4 espécies, e a espécie mais bonita e a mais cara, que é o etrog, que é aquele limão siciliano, que vem da Calábria, que vem de Israel, mas naquela época não era tão simples como hoje em dia. E procuraram, não achavam nenhum lugar para conseguir comprar esse etrog, as 4 espécies.
Na véspera da festa, uma pessoa de negócios aparece lá com o etrog, muito bonito, e ele cobrou uma fortuna. Sei lá quantos rublos que ele cobrou por esse etrog. E ninguém tinha dinheiro. O Rav Michal Mizlotchov não pensou duas vezes, pegou o seu tefilim, foi, vendeu, pegou o dinheiro e comprou aquele etrog que ele iria usar por uma semana somente. E ele chega em casa com o etrog agora, super bonito, caprichado, assim, e a mulher viu a empolgação dele e falou, uau, que legal, que bonito, mas da onde você conseguiu dinheiro, meu marido? Falou, eu peguei meu tefilim, eu vendi o tefilim e eu comprei esse etrog. Quando a mulher viu isso, ela ficou muito, muito nervosa. Porque as crianças estão morrendo de fome. E ele foi lá e pegou o tefilim que era valioso para ele, para comprar um etrog para uma semana, que haverá depois, talvez, gelé de etrog. Ela foi lá e ela deu uma mordida no bico do etrog, no pitam, que deixou imediatamente o etrog dele inválido, não podendo mais usar durante toda a semana de Sukkot. Ele agora está sem tefilim, sem etrog e com a mulher brava com ele. Quando ele viu isso tudo, ele mordeu a língua, abriu um sorriso e não falou nada, não gritou com a esposa, não bateu na esposa, não ficou bravo. Ele foi para o quarto e continuou a vida. Naquela noite, o pai dele aparece no sonho. O pai dele que herdou para ele aquele tefilim, apareceu no sonho e falou para ele o seguinte, que o fato que você não ficou bravo, nervoso com a tua mulher, você recebeu uma recompensa nos céus muito maior pelo fato que você comprou o etrog e o fato que você vendeu o tefilim para comprar um etrog para a festa de Sukkot. O fato que você se controlou e não ficou bravo, com razão, porque você poderia ficar muito bravo com ela, ela ficou brava também com razão, mas você não continuou a briga, você se controlou e não deu a bronca, não ficou com raiva, não ficou guardando rancor da sua esposa, nos céus, isso valeu muito mais do que o etrog, o tefilim e tudo aquilo que você teria. Por quê? Porque ve'alachta bedrachav, porque nesse momento ele seguiu os passos de Deus. Que mesmo nos momentos que poderia estar com muita raiva, Deus, ele era Rapaim, ele controla a sua raiva, ele tem muita paciência, é misericordioso, é bondoso. Então, na hora que ele fez isso, ele ganhou um ponto enorme lá nos céus. Porque a gente não sabe o que Deus gosta mais. Porque você pode pensar, ele prefere um tefilim super caprichado. Ou talvez ele prefira um etrog super caprichado para a festa de Sukkot. Vem a Torá e nos ensina, não. O que Deus ele mais aprecia é o teu pensamento positivo, é a tua intenção correta, é você seguir os caminhos de Deus, de ser bondoso, compaixão, verdadeiro, paciente e assim por diante. E que possamos realmente seguir e copiarmos cada vez mais os passos de Deus. E dessa forma, estamos trabalhando com o nosso caráter. E assim concluímos a primeira aula desse novo curso, refinando o nosso caráter. Espero que gostaram e esperamos vocês na semana que vem, se Deus quiser. Amanhã, terça-feira, voltamos à nossa aula de Tânia, seguindo as cartas do Igeret HaKodesh, do Tânia. Esperamos vocês também nesse mesmo momento, nesse mesmo canal. Uma boa noite para todos.